Tá gravando. Boa. Não esqueci. Vamos lá. Ó, a nossa aula de hoje, como eu comentei na semana passada, eu ia deixar um tópico específico da polialelia para a gente estudar hoje, que é o tópico mais importante, tá? Esse é o tópico que a incidência nos vestibulares é a maior, tá? Cai bastante porque ele é muito importante, principalmente para nós seres humanos. Ah, professor, polialelia é um fenômeno importante? É. Só que a polialelia que a gente viu na aula passada era uma polialelia mais do reino animal, né? Principalmente falando de coelho, falando de algumas outras coisas. Sempre quando existe um fenômeno, e esse fenômeno também pode ser visto no ser humano, a tendência é que as provas de vestibular privilegiem esse fenômeno, como de fato acontece com o sistema ABO. Tá? Antes disso, vamos dar uma situada um pouquinho melhor. Nós vamos estar falando sobre sangue. E o sangue, ele sempre foi um alvo de estudo muito importante do ser humano. O ser humano sempre ficou muito curioso a respeito das coisas que envolvem o sangue. Por quê? Devido à importância que o sangue tem, tá? A importância fisiológica no nosso organismo. Nós vamos ter uma aula de sistema circulatório, onde a gente vai comentar sobre a estrutura do sangue e tudo mais. Mas a gente não pode nunca perder de vista que isso que nós vamos falar hoje é responsável pelo quê? É responsável pela comunicação no corpo. Tá? O sangue, ele é a minha estrutura responsável por levar coisas de um canto a outro, seja isso gases, seja metabólito, seja hormônio, seja qualquer coisa. É a estrutura que vai comunicar todas as partes do corpo. E o sangue está presente em todos os seres humanos. Já teve um pessoal que deu uma brisada, algumas brisadas um pouquinho diferentes a respeito do sangue. E aí eu só vou citar um a título de curiosidade, que é um maluco que chamava René Quinton. Não sei se alguém já ouviu falar. Eu acho que não se fala dele nas escolas, eu particularmente não lembro de ter ouvido. O René Quinton, ele tinha uma teoria que foi muito interessante, cara. Ele falava que o sangue foi a forma que a evolução encontrou de jogar a água dentro do corpo. Como assim, professor? Conforme a gente vai estudando a evolução dos seres vivos, nós vamos partindo de seres vivos muito primitivos que viviam cercados de água. Ou seja, a água era abundante no meio externo daquele ser vivo. E aí, conforme os seres vivos foram evoluindo e se tornando mais complexos, o que eles fizeram? Eles pegaram aquela água e jogaram internamente e conseguiram fazer com que aquela água que circulava fora circulasse dentro. E aí isso seria o sangue para a gente. Tanto que ele foi meio nóia, ele tentou fazer alguns experimentos de comparar o plasma sanguíneo com a água do oceano. Ele viu que tinha algumas similaridades. Ele tentou tratar alguns indivíduos com falta de sangue, ao invés de fazer uma transfusão, colocar água do mar na pessoa. Por uma coincidência absurda, em alguns... Eles morreram? Então, alguns não. Alguns ajudou. E isso foi o que deu muito fogo para a teoria do René Quinton. Só que aí, quando começou a dar errado, o pessoal viu que não tinha nada a ver. Era sorte daqueles indivíduos que melhoraram. E aí o René Quinton ele ficou até um pouquinho esquecido. Beleza. Dito isso, um dos focos de estudo do homem sempre foi o seguinte. Ele falou, bicho, todo mundo tem sangue. Todo ser humano tem sangue dentro. Beleza. Quando algum indivíduo precisa de sangue, o que eu faço? Eu simplesmente vou lá e coloco o sangue nele. Se ele está em deficiência de sangue, eu pego um indivíduo que está na sua quantidade normal, descobriram que o sangue ele é produzido e tudo mais, lá na nossa medula óssea, tudo beleza. Então, eu posso colocar sangue de um indivíduo saudável num indivíduo que está precisando de sangue. Afinal, a olho nu, o sangue era a mesma coisa para todo mundo. Quando começaram a fazer isso, quando começaram a ter essa metodologia de tratar as pessoas que necessitavam de sangue
simplesmente colocando sangue de outras pessoas de maneira aleatória, eles também começaram a encontrar um certo problema. Por quê? Porque algumas pessoas morriam depois desse procedimento. O que deixou o pessoal meio intrigado. Eles falaram, mas bicho, é sangue, cara. É sangue do mesmo jeito. O que será que está acontecendo ali? Depois desse indagamento, o que eles fizeram? Falaram, mano, a gente vai ter que começar a estudar esse sangue um pouquinho mais a fundo. O sangue ele é composto por o quê? Água. Água é água. Ele é composto por sais minerais. Os sais minerais também estão presentes em todos os indivíduos. Ele é composto por elementos figurados. Basicamente o quê? Plaqueta, resto de célula, não interfere em nada. E ele é composto por um tipo celular específico que chama hemácia. Hemácias são as maiores partes celulares do meu sangue, as maiores partes sólidas que o sangue vai ter. E a hora que eles analisaram aquela célula toda diferente, lembra que nós já chegamos a comentar também? Uma célula que não tinha núcleo, uma célula que não tem espaço nuclear, uma célula que parece um pratinho, tem uma concavidade, a célula responsável por levar o oxigênio de um lado para o outro. Eles perceberam que naquelas células poderiam existir tipos diferentes de proteína. Tá? Então, todos os indivíduos têm hemácias? Sim. Só que as hemácias de todos os indivíduos não são iguais. Porque podem existir alguns tipos de proteínas naquelas hemácias diferentes. Eles analisaram a estrutura de algumas proteínas e perceberam que não eram as mesmas. Isso é o que faz o nosso sistema sanguíneo ser um caso de polialelia. Eles descobriram que existem 3 padrões de hemácia possíveis. A hemácia com uma proteína que eles chamaram de proteína a hemácia com uma proteína que eles chamaram de proteína B e uma hemácia sem proteína nenhuma. Muito bem, então peraí, se eu tenho 3 possibilidades de fenótipo, não somente o igual, não somente o dominante e o recessivo, isso já é um caso que foge à primeira lei de Mendel. Beleza. E aí, isso caiu num quesito de polialelia, porque descobriram que existem 3 genes diferentes que vão condicionar o meu padrão de hemácia. Então, se existe uma variedade maior do que 2 genes, entra num caso de polialelia, como a gente viu semana passada. Só que, diferente da pelagem dos coelhos, nós vamos estar falando somente de 3 genes. Eu vou ter a variação dominante do gene I. Essa variação pode ser tanto a variação A quanto a B. E aí eu vou ter o alelo recessivo Izinho. Beleza, a introdução é essa. Agora vamos entender um pouquinho a variação. Como que isso daqui começou a dar chabu pro pessoal? Como que isso começou a dar ruim? Seguinte, interpretando aqui a polialelia, nós vamos ter 4 tipos sanguíneos, tá? Então, pegando esses genes aqui, o pessoal entendeu que eu vou ter 4 tipos de hemácia, 4 padrões na minha hemácia. O primeiro tipo eles chamaram de tipo A. Beleza, o sangue do tipo A. Eles perceberam que o sangue do tipo A acontece o que na hemácia? Eu vou ter a minha célula e na membrana dessa célula, na parede da membrana dessa célula, eu vou ter uma proteína específica. E eles deram o nome de proteína A. Então, beleza. O sangue do tipo A é aquele que, na parede das suas hemácias, vai ter o primeiro tipo de proteína descoberto, que foi a proteína A. Descobriram que, para uma hemácia ser do tipo A, ela pode ser tanto homozigota para a variável A, o gene I, ou ela pode ser heterozigota entre a variável A e o recessivo. Então, eu tenho 2 genótipos possíveis para me dar o sangue do tipo A. Qualquer um desses 2 genótipos vai fazer com que a parede da minha massa esteja repleta deste tipo de proteína aqui. Beleza. Eles encontraram um outro tipo de proteína que eles chamaram de proteína B.
E agora, diferente da A parede da minha hemácia, ela vai estar preenchida com uma estrutura proteica diferente. E aí eles deram um nome para essa estrutura de proteínas como proteína B. Descobriram que para a minha hemácia ter o tipo B, ela pode ser homozigota dominante para a variável B do gene I, ou ela pode ser heterozigota entre a variável dominante do gene B e o gene recessivo. Maravilha. Depois, eles encontraram um outro tipo de hemácia. Um tipo de hemácia que até deixou o pessoal meio surpreso, meio em choque. Por quê? Essa hemácia, quando eu analisava a parede dela... Professor, Oi? pode falar a do O de novo? Eu não falei a do A. A do A eu vou deixar por Ah, último. tá. Ah, beleza. Eles encontraram na parede dessa hemácia as duas proteínas. Ou seja, tanto a A quanto a B. Em uma proporção praticamente igual. Então, na membrana dessa minha hemácia, eu vou ter as duas proteínas, cara. Se eu tenho as duas proteínas existindo igualmente, esse gene só pode ser como? Ele precisa ter uma variável do gene A para produzir as proteínas A, e ele precisa ter uma variável do gene B para produzir as proteínas B. Ou seja, ninguém domina ninguém? Exatamente, ninguém domina ninguém. Além de ninguém dominar ninguém, os dois aparecem em igual proporção? Sim. Então, isso daqui é o nosso exemplo de codominância no ser humano. Eu tenho a hemácia com os dois padrões de proteína na membrana. Maravilha. Ainda deu tempo para o pessoal encontrar uma hemácia diferente de todas as outras. Uma hemácia que eles chamaram de lisa. Ou seja, na parede dessa hemácia, você não vai ter proteína nenhuma. Você não vai ter nem a proteína A, nem a proteína B, nem as duas proteínas. O que eles fizeram? Já que essa hemácia é lisa e ela não tem proteína, eles chamaram ela de sangue tipo zero. Por quê? Zero proteína. Depois de um tempo, esse zero acabou virando sangue tipo O. E aí eles perceberam, falou, bom, a ausência de proteína só pode ser devido ao fato deste meu tipo sanguíneo ser completamente recessivo. Disso, eles ainda tiraram o fato de que o gene recessivo ele não codifica proteína nenhuma. Pela falta de proteína no tipo O, quer dizer que nenhum genezinho codifica algumas dessas proteínas. Então, beleza. Explicamos por que o IAizinho é somente A, porque o I não produz nada. Explicamos por que o IBizinho só aparece o B, porque o Izinho não produz nada. E aí, o AB, como não tem Izinho, o que vai acontecer? Você vai ter contribuição tanto do gene A formando proteína A, quanto do gene B formando proteína B. Beleza. Esses foram os 4 tipos dessa proteína que eles encontraram. Tranquilo. Agora, eles falaram, bom, já que nós percebemos essas semelhanças, já que nós percebemos que as hemácias vão ter esses 4 padrões, nós vamos tentar fazer o quê? Vamos tentar emparelhar os sangues que sejam iguais. Ou seja, uma pessoa que está precisando de sangue, nós vamos tentar fazer um teste, descobrir qual sangue tem, qual proteína tem na hemácia do sangue daquela pessoa, e aí nós vamos tentar fornecer o mesmo tipo sanguíneo para ela. Show de bola! Quando começaram a fazer isso, eles foram lá e perceberam que os casos diminuíram bastante. Então falou, pô, nós estamos no caminho certo. Entendendo um pouco como que vai funcionar então a doação de sangue, as transfusões. Eles perceberam que... Professor, Oi, licença, só um minuto. O que é anti-B, anti-A? calma aí, nós vamos falar também. Peraí. O que eles perceberam? Eles perceberam que o sangue do tipo O
ele é capaz de entrar no corpo dos indivíduos de qualquer outro tipo sanguíneo. Então, eles fizeram o quê? Pegaram lá um monte de macacos, um monte de primatas, porque por mais que muita gente não acredite, eles são absurdamente próximos da gente. Então, começaram a fazer os testes nos primatas. E perceberam nesses testes que o sangue tipo O, ele é aceito pelos indivíduos de todos os outros tipos sanguíneos. Beleza. Além do mais, eles perceberam que o sangue do tipo AB, os indivíduos com o sangue do tipo AB, eles conseguem receber sangue de todo mundo. Agora, o A e o B só conseguem receber do O, só conseguem doar para si mesmos e só conseguem doar para o AB. Beleza. Foram estudar o porquê que isso acontecia. E o O não recebe de ninguém, professor? O O só recebe dele mesmo. Todo mundo recebe de si próprio. E aí, eles foram tentar estudar o porquê que isso acontecia. Na hora que eles foram estudar o porquê isso acontecia, eles descobriram uma parada que chamava aglutinogênios. Então, aqui, para não ficar muito gigante, eu só coloquei a glute, mas a glute são aglutinogênios. O que são aglutinogênios? São algumas outras proteínas provenientes também dessas proteínas da hemácia. Seguinte, vamos imaginar uma coisa. A minha hemácia é do tipo A. Beleza. A minha hemácia é do tipo A vai estar lá no meu sangue. Maravilha. No meu sangue tem o quê? No meu sangue tem água. No meu sangue tem sais minerais. No meu sangue tem plaquetas. E no meu sangue tem uma coisa a mais, que é glóbulos brancos. São células de defesa. Qual que é a única função da vida de um glóbulo branco? A única função da vida de um glóbulo branco é descer o cacete em qualquer coisa que for estranha para aquele organismo. E eles, obviamente, têm que estar na minha corrente sanguínea, porque dessa forma eles estão circulando pelo meu corpo inteiro. Assim eu tenho glóbulo branco em todo lugar do meu corpo a todo momento. Então, beleza. Vamos imaginar o sangue dessa pessoa do tipo A. O sangue dessa pessoa do tipo A, onde estão os glóbulos brancos, esses glóbulos brancos estão acostumados com o quê? Estão acostumados a reconhecer hemácias somente com a proteína A da membrana. Na hora que eu jogo uma hemácia com a proteína D, o que esses glóbulos brancos vão interpretar? Destrói? Exato. O que esses leucócitos vão interpretar? Meu, essa célula aqui, ela é completamente estranha. Por quê? Eu estou acostumado com uma outra proteína aqui. Lembra na nossa aula de membrana plasmática, que eu fiz o desenhozinho da membrana plasmática, coloquei uma proteína que atravessa a membrana inteira, aí eu coloquei uma proteína dentro da célula, e fora da célula eu também coloquei algumas proteínas. E falei que aquelas proteínas na parte de fora da membrana são importantes para o reconhecimento. Essas proteínas do sistema ABO, elas são proteínas de reconhecimento. Então, a hora que os glóbulos brancos da pessoa que tem o sangue tipo A esbarram numa hemácia A, eles falam, beleza, isso daqui é nosso, não tem problema nenhum. A hora que eu injeto o sangue do tipo B nessa pessoa, e os glóbulos brancos encontram essa hemácia com a proteína B, o que eles vão fazer? Eles vão reconhecer aquela proteína como uma proteína estranha, reconhecem essa hemácia com um corpo estranho, vão lá e fazem o quê? Desce o cacete nessa hemácia. Arrebenta essa hemácia, arrebenta essa célula sanguínea. Por quê? Para os leucócitos desse indivíduo, essa célula só pode possuir essa proteína. Por isso que não dá certo você fazer uma transfusão. E por isso que nós falamos que a hemácia
a pessoa com o sangue do tipo A, ela possui o aglutinogênio anti-B. Por quê? A proteína B é uma proteína diferente da que ela está acostumada. Então, quando ela entra em Professor, contato com essa aglutinogênio então é a proteína... aversão? Sim. Quando ela entra em contato com essa proteína, ela reconhece como um corpo estranho e acaba com ele. Destrói, aglutina. Trazendo esse mesmo raciocínio para a pessoa do sangue tipo B, os leucócitos da pessoa do sangue tipo B, eles estão acostumados com hemácias que tenham a proteína B na sua membrana. Hora que eu coloco uma hemácia com a proteína A, e os leucócitos do sangue tipo B vão reconhecer a proteína A como um corpo estranho e vão destruir essas hemácias. Por isso que nós falamos que a pessoa do sangue tipo B tem o aglutinogênio anti-A, porque é a proteína estranha para eles. Beleza? Agora, vamos para o AB. A gente deixou o A por último de novo. Olha como que o raciocínio do AB funciona. Na pessoa do sangue tipo AB, o que os leucócitos deles estão acostumados? Com os dois tipos? Com os dois tipos. Então, para ele, é familiar tanto a proteína A quanto a proteína B. Então, eu pergunto, ele pode ter defesa contra a proteína B? Não pode, senão ele destruiria o próprio sangue. Ele pode ter resistência à proteína A? Não pode, porque senão ele também destruiria o próprio sangue. Então, a pessoa do tipo AB, ela não tem antinada. Ela não tem resistência a nenhuma dessas proteínas. Justamente por já apresentar as duas. Ela não reconhece nada como estranho. Por fim... Professor, Oi. mas então um doador do AB ele não pode doar para quem tem tipo A? O AB não pode doar para quê? O tipo assim, o tipo A ou o tipo B, eles não podem receber o do AB? sangue AB, não é? Não, o AB só doa para ele mesmo. Entendi. Por fim, vamos levar esse nosso raciocínio para a pessoa do tipo A. A pessoa do tipo O, gente, a hemácia dela é lisa. A hemácia dela não tem proteína nenhuma. Então, o que vai acontecer na pessoa do tipo O? Qualquer hemácia que entrar e tiver proteína, eu vou reconhecer como um corpo estranho. Porque meus leucócitos estão acostumados com uma hemácia lisa. Se entrar o A, eu vou estranhar o A. Se entrar o B, eu vou estranhar o B. Se entrar o AB, eu vou estranhar os dois. Então, olha só, se o AB, por ter as duas proteínas, ele não pode ter resistência a nada, o O, por não ter nenhuma proteína, ele tem que ter resistência a tudo. Então, o sangue do tipo O, ele apresenta tanto o anti-A quanto o anti-B. Trazendo esse nosso raciocínio, trazendo esses novos conceitos agora para as minhas transfusões, a gente consegue entender já algumas coisas. Por que o AB recebe de todo mundo? O AB recebe de todo mundo porque ele não tem defesa nenhuma. Ele não tem defesa contra nada disso aqui em cima. Então, todo mundo pode mandar sangue para ele. Por que o O doa para todo mundo? Porque nenhum leucócito reconhece a falta de proteínas como um corpo estranho. Quando uma hemácia do tipo O entra no sangue do tipo A, por ela não ter uma proteína diferente, afinal de contas ela não tem nenhuma, os leucócitos da pessoa não destroem essa hemácia. Já que ela não tem proteína nenhuma na parede,
ela consegue entrar nos 3 tipos sanguíneos. Então, o AB, doador universal, porque ele não tem proteção nenhuma, ele não tem resistência a nada. O O, doador universal, porque a sua membrana é lisa, ou seja, não existe resistência a uma hemácia lisa, então essas hemácias entram em qualquer sangue. O A e o B, o que que acontece? Por eles terem os aglutinogênios específicos, eles só conseguem receber do O, eles só conseguem receber do O que é liso e deles mesmo. Tá? Professor, por que que o AB não pode doar para o A? Porque o AB tem a proteína específica de resistência do A. Então, a hora que o leucócito da pessoa do sangue tipo A se choca com a proteína B da pessoa tipo AB, ele destrói a hemácia do mesmo jeito. Ah, mas essa hemácia tem a proteína dele também. Sim, tem a proteína dele também. Só que, tendo a proteína estranha, os leucócitos vão lá e destroem aquela hemácia, destroem aquele corpo, achando que é um corpo estranho. Beleza? Então, assim que funcionam as transfusões. Professor, se o sangue AB estiver mais concentrado em proteína B, pode dar problema? Pedro, isso não existe. Por quê? O AB, sendo um tipo de codominância, ele tem a mesma proporção entre a proteína A e a proteína B. Então, por exemplo, não vai existir um sangue AB que tem 80% da proteína A e 20% da proteína B. Não. Os dois genes aqui, eles vão se expressar da mesma forma, porque nenhum domina o outro. Se eles vão se expressar da mesma forma, eu vou ter a mesma quantidade de cada uma das proteínas na hemácia. Beleza? Bom, pessoas, Professor, fala de novo por que que a O pode doar para todo mundo? porque nenhum leucócito reconhece a falta de proteína como um corpo estranho. Você não tem um anti-hemácia lisa. Sempre que entra uma hemácia sem proteína nenhuma, o leucócito ele não ataca. Ele não entende aquilo como uma célula estranha. Algum mecanismo bioquímico diferente faz com que ele não reconheça uma hemácia sem aquelas proteínas ABO como célula estranha e aí meio que deixe passar. Pai, nós estamos falando de, assim, não existe somente a proteína ABO na hemácia. Tá? Existe uma cacetada de outras proteínas na membrana. A proteína que dá problema na hora de você misturar os sangues é essa. Agora, a pessoa do tipo O, ela vai ter quase todas as outras proteínas, além da ABO, compatíveis com a pessoa do sangue tipo A, com a pessoa do sangue tipo B e a pessoa do sangue tipo O. Então, quando o leucócito bate na hemácia, reconhece todas aquelas outras proteínas, mas não passa a proteína A e não sendo a B, o que ele faz? Ele deixa essa proteína no sangue, ele deixa essa célula no tecido sem problema. Bom, na aula passada, eu falei para vocês que sempre num caso de polialelia, nós temos uma ordem de dominância. Lembra? Na ordem de dominância dos coelhinhos, você tem o selvagem, que domina todo mundo, você tem a chinchila, que domina o Himalaia e o recessivo, o Himalaia que domina o recessivo que não domina ninguém. Como que ficaria uma ordem de dominância do sistema ABO? Seguinte, todo mundo domina o recessivo, tá? Então aqui, depois do B e antes do izinho, viria um sinal de maior, tá? Porque tanto A quanto B dominam o izinho. Agora, a minha relação entre A e B não é de extrema igualdade? Não é de codominância? Então, entre A e B, eu tenho que ter um sinal de igual.
Então, a ordem de dominância do sistema ABO é IA igual a IB maior que IZ. Beleza? Bom, entendemos agora o porquê das transfusões, entendemos porque o O é o doador universal, o AB, receptor universal. Uma curiosidade é justamente como funciona essa tipagem sanguínea, tá? Como funciona a tipagem do sangue das pessoas, ou pelo menos como funcionava. Hoje em dia, essa tipagem, ela, com todo o avanço tecnológico que nós tivemos, essa tipagem fica um pouquinho mais fácil. Mas o que mais aparece nos materiais de vocês é o teste das plaquinhas de Petri. Então, a pessoa vai lá, eu quero fazer a tipagem sanguínea do meu filho. O médico vai lá, pega um pouquinho do sangue da pessoa, e aí imagina que, sei lá, essa pessoa é do sangue tipo B. O que ele faz? Ele pega aqui uma placa de Petri com 4 poços e coloca todos os outros tipos sanguíneos. Então, aqui ele faz uma pocinha com sangue A, aqui uma pocinha com sangue B, uma pocinha com sangue AB, uma pocinha com sangue O. E ele despeja um pouquinho do sangue em cada uma dessas minhas plaquinhas. Bom, se eu estou colocando sangue tipo B em contato com o sangue tipo A, o que vai acontecer? O A vai ter o anti-B. Então, esse sangue vai aglutinar. Sim. Eu posso procurar, já que faltam só 3 minutos, eu só vou terminar de explicar isso, eu posso procurar na internet, antes da gente começar a outra aula, como que seria um sangue aglutinado para vocês verem. Mas não é um sangue que fica muito líquido, é um sangue que fica meio cheio de bolotinha. Quando você vê um sangue mudando o seu aspecto, é porque ele aglutinou. Então, jogando o B na pocinha do A, aglutina. Então, beleza, ele não é A. Jogando o B na pocinha do B, esse sangue continua normal, suave, sereno, sossegado. Então, espera aí, tem a proteína B nesse sangue. Jogando no tipo O, aglutina também, porque o O tem o anti todos. Então, muda o aspecto do sangue. Jogando no tipo AB, aqui foi um erro meu, tá? Não aglutina. Por quê? O AB não vai ter o anti-B. Tá? Então, não aglutina também. Beleza? Se aglutinou no A, só pode ser porque é um sangue do tipo B. O único sangue que é, ou do tipo AB. Aí você faz um outro testezinho entre esses dois, analisando uma outra variável, e aí você descobre se é B ou se é AB. Hoje em dia, de novo, você tem alguns meios mais tecnológicos de descobrir o sangue, mas por muito tempo a tipagem foi feita nisso. Muita gente na faculdade, na graduação, a gente brincava de fazer tipagem sanguínea desse jeito. Funcionava na maioria das vezes. Tranquilo? Falta 1 minuto e meio. Eu vou parar essa apresentação por aqui e aí eu vou abrir uma nova, tá? Para a gente não parar no meio do fator RH. É doença hemolítica do recém-nascido. Então, eu prefiro falar eritroblastose fetal, por incrível que pareça. O que vai acontecer? Essa doença, ela tem um padrão específico. Ela só vai acontecer se a mãe for negativa e essa mãe tiver um filho positivo. Seguinte, rapidão, deixa eu tomar um gole d'água. Como o professor fala de novo? Não, eu só falei que eu ia tomar um gole d'água. Não, senhor, fala o que acontece, o problema? Quando a mãe é RH negativo e o filho é RH positivo. O tipo ABO não importa. O que importa é se a mãe tiver o fator RH negativo, o filho tiver o fator RH positivo. Beleza. A comunicação entre mãe e filho, através do cordão umbilical, através da placenta, você passa nutrientes, você passa tudo o que é necessário, mas não existe comunicação de sangue.
Então, a mãe não passa RH, a mãe não passa sangue para o filho não passa sangue para a mãe. Então, beleza. A mãe vai ter a gravidez normal, normalzinho, sem problema. No momento do nascimento, o que vai acontecer? Quando o filho é tirado da barriga da mãe, você tem um rompimento absurdo de vasos sanguíneos. Por isso que todo bebê nasce ensanguentado. E o bebê, ele também deixa muito sangue dele dentro da mãe. O que vai acontecer? Hora que o sangue positivo do filho entra em contato com o sangue negativo da mãe, a gente fala que existe uma sensibilização. Por quê? Essa mãe, hora que ela entra em contato com o sangue do filho, ela começa a produzir o fator RH. E olha que curioso eles descobriram. Você só produz o aglutinogênio se você entrar em contato com aquele sangue. Essa mãe, ela não tinha o fator RH. Por quê? Ela nunca entrou em contato com sangue positivo. Afinal de contas, ela é negativa, então nunca doaram sangue positivo para ela. Hora que ela entrou em contato com o sangue positivo do filho, ela ficou sensibilizada e ela começou a produzir anti-RH. Beleza, isso vai acarretar algum problema? Não. O filho já nasceu, ela está lá, sossegada, a vida dela vai seguir normal. Só que agora ela tem o anti-RH no corpo. Ela foi sensibilizada. Se ela tiver um segundo filho e esse segundo filho for RH positivo, o que vai acontecer? Durante a gravidez dessa mãe, pelo cordão umbilical e pela placenta, ela passa anticorpo. Então, essa mãe que foi sensibilizada no primeiro parto, ela vai passar para o filho dela anti-RH. Hora que o anti-RH chega no filho que é positivo, o que vai acontecer? Ele vai começar a descer o cacete nas hemácias do filho. E aí esse filho vai ter uma morte de sangue, né? As células sanguíneas desse filho vão todas morrer. Por isso que chama doença hemolítica do recém-nascido. E aí essa criança não vai chegar a nascer. Por quê? O anti-RH que a mãe passou para ele vai destruir todas as hemácias que esse feto tem. Isso por muito tempo foi um tabu, isso por muito tempo foi um puta de um mistério. E aí, como a nossa sociedade ela ainda é uma merda, só que antes era ela uma merda muito pior, o que acontecia? Caíam matando em cima da mãe. Falavam que a mulher não era boa mãe, não era boa para ter filho, porque teve só um e a partir daí não teve mais. Muito pode ser por causa disso. Depois que descobriram essa condição, o que faz hoje em dia? Como que você contorna a eritroblastose fetal? Você vira para a mulher e fala, ó, você não vai mais poder ter filho, senão ele vai morrer? Não. O que acontece nesse caso? Durante a gravidez, a mãe fica sabendo desse padrão. Então o médico vai lá, vira para ela e fala o seguinte, ó, você é RH negativo, você vai ter um filho RH positivo, então no momento do parto, depois que o seu filho nascer, nós vamos ter que aplicar uma injeçãozinha em você. Essa injeção que a gente aplica, ela vai fazer com que o seu corpo não produza o anti-RH. E aí o seu corpo não produzindo o anti-RH, ele não vai se tornar presente no seu organismo e aí você não passa para o seu próximo filho. Beleza? Então, ó, o filho nasceu, o médico vai lá, dá a injeção na mãe, cancela a produção do anti-RH. Aí essa mulher vai ter um outro filho. Ela tem um outro filho positivo. Suave. Essa gravidez vai ser perfeita, não vai ter complicação nenhuma. O que acontece? Depois que esse novo filho positivo nascer, ela vai ter que ir lá e tomar uma outra injeçãozinha para que não produza o anti-RH. Então, depois de todo filho com o fator positivo que ela tiver, ela toma uma injeção e aí isso fica cessado. Tá? Esse é o padrão da eritroblastose fetal. Professor, Oi.
Então, a eritroblastose fetal é quando um feto que nasce com outro tipo de sangue, né? A mulher vai ter um filho com outro tipo de sangue. A mulher vai acabar gerando o anti-RH. Aí o próximo filho vai acabar sendo atacado por aquele anti-RH. Ela vai começar a passar o anti-RH para o próximo filho. E por Exatamente. que esse anti-RH que ela, quando tem filho, não afeta ela? Porque ela é negativa. Ó, o sangue negativo, o anti-RH nela não vai fazer nada, porque ela já não tem a proteína mesmo. Então, o anti-RH presente nessa célula não faz nada, porque o que ela reconhece como estranho não está presente no sangue dela. Mas se ela fosse positiva? Não, mas se ela fosse positivo, aí não seguiria esse padrão. A eritroblastose fetal é somente quando esse padrão se faz presente. Se ela fosse positiva e tivesse um filho positivo, beleza, ela não tem defesa nenhuma, o filho não tem defesa nenhuma, show de bola. Se ela fosse positiva e tivesse um filho negativo, bom, ela é positiva, né? Beleza, então ela não tem defesa nenhuma. O filho é negativo. O filho só vai ter o anti-RH se ele entrar em contato com o sangue da mãe. Ele só entra em contato com o sangue da mãe no momento do parto. Então não vai ter problema. É só se a mãe for negativa e o filho positivo. Aí ela vai ser sensibilizada e começar a desenvolver o anti-RH. Se ela tomar injeção, cessa essa produção e meio que reseta. Ela pode ter outro filho normal. Boa! Deixa eu colocar agora aqui para a gente ver os exercícios. Peraí, será que eu peguei o certo? Peraí. Peguei o certo. Só o primeiro exercício que foi errado. Vamos no 2. Vamos no 2. Os grupos sanguíneos. Deixa eu botar o chat aqui para aparecer para mim, que às vezes alguém pergunta. Os grupos sanguíneos são definidos em função da presença de aglutinogênios na superfície da hemácia. Os indivíduos portadores do sangue tipo A apresentam aglutinogênio A, B, aglutinogênio B, aquelas coisas. Beleza. O pai de Fernanda pertence ao grupo B, enquanto sua mãe pertence ao grupo sanguíneo A. Sua avó materna e seu avô paterno possuíam sangue do grupo O. Assim, a probabilidade que Fernanda pertença ao grupo AB é D. Boa. Vamos lá, então. O que está acontecendo aqui? Eu vou ter o pai da Fernanda, que é B, então ele é IB alguma coisa, não sei o que. Ele foi lá, amorfogoso com a mãe da Fernanda, que é A. Então, IA alguma coisa. IA alguma coisa que eu não sei o que. Pô, nasceu a Little Fer. Então, Fernanda apareceu para mim. Show. Eles querem saber a probabilidade da Fernanda ser AB. Então, peraí, para a Fernanda ser AB, ela vai ter que ser IA e B. Boa. Eu sei que essa possibilidade existe, né? Porque o pai sendo B pode mandar o B para cá, a mãe sendo A pode mandar o B para lá. Só que para eu descobrir a probabilidade certa, eu preciso matar essa minha dúvida. Eu preciso saber o que é o resto do pai da Fernanda e o que é o resto da mãe da Fernanda. Olha só, a sua avó materna e o seu avô paterno eram do sangue tipo A.
Então, peraí, se eu vier aqui em cima, ó, eu vou dizer que o pai do pai, então o avô por parte daqui, ele sendo ó, só pode ser izinho, izinho. E a avó por parte daqui também é ó. Então ela só pode ser izinho, izinho também. Para que o exercício me falou isso? Ele me deu essa informação justamente para eu conseguir descobrir esse resto. Percebam, se a avó dela é izinho, izinho, ela só tem uma coisa para mandar para a mãe, que é o quê? O izinho. Então, essa mãe tem que ter o izinho, então, e a izinho, vindo aqui da avó, porque é a única coisa que ela tem para mandar. O pai é a mesma coisa, ó. O meu avô só tinha o izinho para mandar para o meu pai. Então, o meu pai obrigatoriamente tem que ser IBzinho. Beleza. Agora eu já tenho um norte para me situar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o cruzamento do meu pai, que é IB izinho, com a minha mãe, que é IA izinho. O que isso pode ficar? Gente, cruzamento da primeira lei. Ó. Esse IB pode encontrar esse A, aí ficaria IB e A, né? Ou IA e IB, a ordem não importa. Esse IB pode encontrar essezinho, e aí ficaria IB izinho. Essezinho daqui pode encontrar o IA daqui de cima, e aí ficaria IA izinho. E essezinho pode encontrar essezinho, ficaria izinho, izinho. Maravilha. Para ela ser AB, precisa ser IA e B. Quantos IA e B eu tenho aqui? 1. Uma possibilidade em 4. 1/4 dá quanto? 25%. 25%. Então, ela tem 25% de chance de ser do tipo sanguíneo AB. Vamos pular esses 3, vamos fazer os de vestibular, se der tempo a gente volta nele. Esse 4, puta merda, esse 4 eu acho ele sensacional, cara. Olha só, no romance Dom Casmurro, literatura, de Machado de Assis, Bentinho vive uma incerteza. Ezequiel, seu filho com Capitu, é mesmo seu filho biológico? Ou Capitu teria cometido adultério com Escobar? O drama de Bentinho começa quando, no velório de Escobar, momentos houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva. Escobar havia sido o melhor amigo de Bentinho e fora casado com Sancha, com quem tivera uma filha. Suponha que à época fosse possível investigar a paternidade usando os tipos sanguíneos dos envolvidos. O resultado dos exames revelou que Bentinho era do tipo ORH negativo, Capitu era do tipo ABRH positivo e Ezequiel era do tipo ARH negativo. Como Escobar já havia falecido, foi feita a tipagem sanguínea de sua mulher Sancha, que era do tipo BRH positivo, e a filha de ambos era do tipo ABRH negativo. Com relação à identificação do pai biológico de Ezequiel, a partir dos dados da tipagem sanguínea, é correto afirmar que... Puta que pariu, vamos lá. Vamos lá que aqui a gente precisa entender algumas coisinhas. Primeiro, explicou para nós aqui um pouquinho do conto, né, do Machado de Assis, mas o que interessa mesmo é a parte dos resultados. Beleza. Onde mora o meu problema? Eu vou ter o Bentinho.
Então, eu vou colocar aqui Bento, só para escrever menos. O Bentinho casou com a Capitu. Então, beleza. Bentinho e Capitu. Eles dois tiveram uma filhinha. Um filhinho, né? Do Ezequiel. Mas tem toda uma história, tem toda uma polêmica que rola faz tempo pra caramba, do negócio da Capitu ter traído ou não. Beleza. Não vou entrar nesse mérito, mas vamos lá. O que ele falou para mim? Revelou que Bentinho era do sangue O negativo, então, ó, Bentinho tinha o genótipo O negativo, então, Izinho, Rzinho, Rzinho. Beleza, esse era o menino Bento. A Capitu, ela era AB positivo. Então, IA e B erram alguma coisa. Maravilha. Beleza. Só que você está usando o R. Pro fator RH. Ah, tá. O nosso problema é que pode ser que o Ezequiel seja filho do Escobar. Esse Escobar, ele casou-se com a gloriosa Sancha, e aí eles tiveram uma filha que o pessoal do exercício nem se preocupou em botar o nome, mas tudo bem, vamos deixar só a filha. Maravilha. O que o exercício fala para mim? Como Escobar já havia falecido, então não faço ideia do tipo sanguíneo dele, ele falou o seguinte: a Sancha IB positivo, então ó, a Sancha era IB alguma coisa, erram alguma coisa, tá? Sangue do tipo B, RH positivo, não posso ter mais informações. O Escobar, ninguém sabe. Show. A filha dos dois, ela era AB negativo. Então, ó, a filha deles era IA e B negativo, R. Show de bola. Tá bom. O Ezequiel, A negativo. Então, IA, R. Pro Ezequiel. Senhor, Bom, oi. a filha do Escobar e da Sancha é Rinho? R. E a filha de ambos era ó, AB negativo. Negativo é R. Tá bom. E esses foram os elementos que o enunciado me deu. A grande questão é o seguinte: o Escobar pode ser o pai do Ezequiel? Vamos ver. Eu consigo ter alguma informação do Escobar? Consigo, não consigo? Eu consigo determinar o tipo sanguíneo dele. Pelo menos o tipo sanguíneo do sistema ABO. Porque, ó, na hora que o Escobar casou com a Sancha, que era B, a filha deles saiu AB. A mãe, gente, só poderia ter mandado o B, não é? Afinal de contas, peraí, Samuel, o Ezequiel, A negativo. O Escobar, seguinte, como a filha dele é IB, esse IB só pode ter vindo da mãe. O IA, obrigatoriamente, tem que ter vindo do Escobar. Tá? Porque me falou que a Sancha era B. Então, a Sancha não poderia ter o GNA para mandar. Esse GNA, obrigatoriamente, tinha que ter vindo aqui do Escobar. Então, beleza. Eu sei que ele é A, não sei o restante. E eu sei que o fator RH dele tem um R também. Porque, ó, a filha sendo negativo, ela tem que receber
um errinho de cada um. Então, ó, matei essa parte da Sancha e eu sei que existia pelo menos um errinho no Escobar também. Senão não tinha como a filha ter o genótipo que ela tem. Maravilha. Então sei que o Escobar era do sangue tipo A. Vamos ver. Cruzando o Bentinho com a Capitu. Não, cruzando o Bentinho com a Capitu, olha os termos, mas enfim. Pegando um filho do Bentinho com a Capitu. O Ezequiel pode ser filho do Bentinho? Bom, se eu estou cruzando um O com um AB, existe a chance de sair um filho tipo A, não é? É só a mãe mandar o IA e o Bentinho mandar o Izinho. Peraí, falta anotar. Então tá, beleza. Se o Bentinho mandar um gene para cá, a Capitu mandar o IA para cá, o Ezequiel de fato pode ser filho do Bentinho. Como o Ezequiel é negativo, ele precisa ter recebido um errinho de cada. Então, vem um errinho da Capitu também. Cruzando errinho, errinho com errão, errinho, pode sair um filho errinho, errinho. Então, é perfeitamente viável que o Ezequiel seja filho do Bentinho. Não tem problema nenhum. Agora, o Ezequiel pode ser filho do Escobar? Vamos ver. Eu estou cruzando. Eu estou juntando a Capitu com o Escobar. A Capitu AB com o Escobar A. Pode sair um filho A? Pode. Pode sair um filho A, sem problema. Agora, pode ser negativo? Pode também, porque tanto a Capitu tem um errinho para mandar, quanto o Escobar tem um errinho para mandar. Então, nós não avançamos muito. Só que tudo que a gente podia tirar do enunciado está ali. Vamos ver o que as alternativas falam. Permaneceria... A B, Oi? é a B, é a que fala o que você está falando. Tá, peraí, vamos ver. Permaneceria a dúvida, pois os tipos sanguíneos de Sancha e de sua filha indicam que Escobar ou tinha o sangue O positivo, e nesse caso ele, mas não Bentinho, poderia ser o pai. Bom, a gente já pode parar aí, né? Escobar tinha o sangue tipo O, nada a ver. O Escobar obrigatoriamente tem que ter o sangue tipo A. Então, errado. Permaneceria a dúvida, pois os tipos sanguíneos dos envolvidos não permitem excluir a possibilidade de Bentinho ser o pai de Ezequiel, assim como não permitem excluir a possibilidade de Escobar o ser. Exatamente. Tá aí. Essa mesmo. Tanto esforço para continuar a dúvida. Podiam pelo menos ter mandado um exercício para, né, fortalecer o rolê do Machado de Assis e sanar a dúvida, mas ela permanece. PUC e PUC. Mariazinha, criança abandonada, foi adotada por um casal. Um ano mais tarde, Antônio e Joana, dizendo serem os verdadeiros pais, vêm reclamar a filha. No intuito de comprovar a veracidade dos fatos, foi exigido o exame do tipo sanguíneo dos supostos pais, bem como de Mariazinha. Os resultados foram Antônio B positivo, Joana A negativo, Mariazinha O negativo. Você concluiria que Não é filha do casal. não é filha? Vamos dar uma olhada. João B positivo. Então, IB, alguma coisa que eu não posso afirmar. Errão, alguma coisa que eu também não posso afirmar. Joana, ela era A negativo. Então, IA, não sei. R1, R1.
Maravilha, eu tive a Mariazinha. Saiu a Mariazinha. Mariazinha, O, negativo. Izinho, izinho. Errão, errinho. Beleza. Vendo por aqui, o que eu posso ter? Nossa reunião vai acabar. Vai cortar, vai cortar, vai cortar. Espera aí, o link é o mesmo, gente. Boa. Valeu. Bom, pode ser filha de Joana? Pode. Se a Joana for Iaizinho. Mas não pode ser filha de Antônio. Ela também pode ser filha do Antônio. Se o Antônio for Ibeizinho, Errão, Errinho. Então existe a possibilidade. Ela pode ser filha dos dois. Dependendo do que tiver omisso aqui. Mariazinha não é filha do casal. Posso concluir isso? Não posso. Existe a chance dela ser, existe a chance dela não ser. Mariazinha é filha do casal, mesmo aspecto. Para eu determinar que a Mariazinha é filha do casal, eu tenho que saber o genótipo dos dois. Sabendo o genótipo dos dois, se pudesse sair o genótipo da Mariazinha, aí eu poderia falar? Não, do mesmo jeito. Ela teria a chance de ser. Existe a possibilidade de Mariazinha ser filha do casal, mas não se pode afirmar. Tá aí. Existe a chance? Existe. Se o Antônio for heterozigoto e Bzinho, Errão, Errinho, e se a Joana for Iaizinho. Se eu tiver esse padrão aqui, Iaizinho, Errinho, Errinho, existe a possibilidade de aparecer um Izinho, Izinho, Errinho, Errinho. Então, a possibilidade está aí, mas eu não posso afirmar com certeza. Uma mulher com 42 anos apresenta o tipo sanguíneo A negativo e seu marido AB positivo. O casal tem um garoto com tipo sanguíneo B positivo. A mulher está preocupada porque não recebeu... Senhor, Oi. queria entender por que nas 5 existe a possibilidade, mas não se pode confirmar. Não se pode afirmar. Porque eu não sei o que é o segundo gene do IB nem do R. E aqui eu também não sei qual que é o segundo gene da mãe. Existe a possibilidade da Mariazinha ser filha deles somente se o Antônio for IBzinho, Errão, Errinho. Só que o exercício não me deu essa afirmação. Ele só falou que o Antônio é B positivo. Se ele tivesse me dado alguma informação do pai ou da mãe do Antônio, eu poderia tentar descobrir se ele é IBzinho. Como o exercício não me falou, esse segundo gene, ele não é revelado para mim. Então, existe a possibilidade se os genes forem aqueles que eu coloquei. Como a gente não sabe se é ou não, por isso que eu não posso afirmar. Se forem, ela pode ser filha. Mas, como isso não é um dado meu, eu não posso afirmar com certeza. Beleza? Beleza. Então, a mulher está preocupada porque não recebeu nenhuma orientação na época da primeira gestação. E também não foi realizado nenhum procedimento pós-parto, pois teve seu parto natural, sem o acompanhamento de médico. A preocupação da mulher com a atual gestação. Qual que é a preocupação da mulher? É justamente o fato da eritroblastose fetal. Bom, a preocupação, então, é devida à possível doença eritroblastose fetal, porque ela produziu anticorpos anti-RH
na primeira gestação, é devida à possível má formação do feto, porque poderá gerar outra criança com o tipo sanguíneo B. C, não é devida, porque a doença só afetaria a atual gestação se o primeiro filho fosse do tipo A, fator RH negativo. Não é devida, pois o fator não causa nenhum problema. E E é devida à idade. Bom, a D e a E a gente já chuta de cara, né? Porque não tem nada a ver, a preocupação primeiro, é devida, né? Porque o RH causa problema, e a idade não tem absolutamente nada a ver. Vamos lá. A mulher apresenta o tipo sanguíneo A negativo. Então, vou vir aqui e vou botar mãe. Mãe A positivo. Então, ela é IA alguma coisa, RH negativo, R. O pai, AB positivo. Então, o pai, IA e B erram alguma coisa. O casal tem um garoto com o tipo sanguíneo B positivo. Então, ele já tem um filho. Já existe um filho que é B positivo. Então, filho e B. Isso. Um filho com tipo sanguíneo B positivo. Então, IB, alguma coisa, errão, alguma coisa. Tá bom. Essa mulher não recebeu procedimento nenhum. Não tomou injeção, não fez nada pós-parto. Ela, por ter esse primeiro filho positivo, qual que é o estado dessa mãe? Na hora que esse filho nasceu, essa mãe foi imunizada. Ela foi imunizada quando ela entrou em contato com o sangue do filho. Ou seja, ela apresenta o anti-RH. Apresenta o anti-RH, sim. Então é devido à eritroblastose? Então, é devido à possível doença eritroblastose fetal porque ela produziu anticorpos anti-RH na primeira gestação. Tá aí. Alternativa A. Quando ela teve o primeiro filho, por não ter tido nenhum procedimento... Estava tranquila. Sim. Por não ter tido nenhum procedimento pós-parto, ela não tomou a injeção, ficou imunizada, agora ela tem um anti-RH no corpo. E aí, professor, se ela tomar a injeção agora, a gravidez pode acontecer? Não pode. Porque agora o hormônio anti-RH já está circulando pelo corpo inteiro. Ela já tem como produzir anti-RH. Então, você não para a produção do hormônio, você impede que o corpo comece. A partir do momento que ele começou, aí, infelizmente, não tem como fazer. Então, alternativa A. Esse era o último, dá para a gente voltar nesse 3 que ficou faltando. Só uma pergunta, deixa eu ver aqui um negócio. Vocês querem que eu mande no grupo de vocês essa lista também? Digo, respondida? Beleza. Eu mando. Nunca passou pela minha cabeça eu mandar, mas eu mando também. Eu mando junto com o slide. Vamos lá. O sistema BO é um exemplo clássico de polialelia, pois 3 alelos diferentes determinam 4 diferentes tipos sanguíneos. Uma pessoa do tipo sanguíneo A deve apresentar qual genótipo, sabendo que seu pai era do tipo A. Olha que fácil. O pai. A LCO, izinho, izinho. O filho. O filho. O que o enunciado está falando para mim? Ele tem o sangue A, não tem? Tem. Então, da onde que eu posso tirar? Que conclusão que eu posso ter? Que ele recebeu esse A
Iazinho. Da mãe, exato. A mãe era Iá alguma coisa. O pai só tinha izinho para mandar. Então, o filho, obrigatoriamente, tem um izinho que veio do pai. Iá, izinho, B, né? Tirou B. Aí. Iá, izinho para o filho. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilinho, tranquilinho. Esse daqui, então, vamos esquecer que nada a ver. Beleza, eu vou mandar, então, para vocês a lista respondida. E eu já vou mandar para vocês também o nosso quadrinho. Show de bola, pessoas? Qualquer coisa, amanhã a gente tem o plantão 4 horas. Tá bom? Um beijo para vocês, bom resto de semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deem um toque no tio.